Boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa palestra, não é? Hoje a gente vai falar sobre trader mente blindada, não é? O trader que consegue ter a mente blindada. Vamos entender o que é isso nessa palestra de hoje. Então, o objetivo dessa palestra é trazer para você uma clareza sobre alguns aspectos psicológicos que são muito importantes para o trader. Essa tal dessa mente blindada, né? Então, é o seguinte, né? O que eu vou abordar nessa palestra de hoje? Primeiro, você vai entender o processo de tomada de decisão da sua mente. Para que você possa blindar a mente, primeiro você precisa entender esse processo, né? Depois, você vai aprender a identificar, você vai entender os tipos de mentes que existem na tomada de decisão. Por que isso é importante, Patrícia? Porque quando você entende o tipo de mente, como ela lida no processo de tomada de decisão, você consegue se identificar, ter clareza, ter consciência de qual tipo de mente você é e qual seria mais adequado, não é? A gente vai ver que são 3 tipos e que tem um que é o mais adequado para a tomada de decisão, e tudo isso a gente vai aprender aqui nessa palestra de hoje. A gente também vai ver o que significa, afinal, uma mente blindada, não é? Será que a mente blindada é não sentir nada? Será que a mente blindada é ser realmente uma pessoa que não tem sentimentos? Será que a gente não tem pensamentos, não tem emoções? Será que é isso que significa um trader de mente blindada? A gente também vai ver isso nessa palestra. E, por último, a gente vai ver o que um trader mente blindada, né, é de fato. Ou seja, o que um trader precisa para ter uma mente blindada. Como é que ele desenvolve essa mente blindada? E é isso que nós vamos ver nessa palestra, tá certo? Bom, o processo é sempre o mesmo, né? Eu trago informações, reflexões que te ajudem a pensar diferente, né? A mudar o comportamento a partir desse novo pensamento, dessa nova ideia do questionamento do status que existe hoje, né? Tudo que você pensa, sente, faz, a forma como você toma a decisão hoje, se ela não está sendo satisfatória, se você não está tendo os resultados que você gostaria, é preciso que você mude. E tudo começa a partir do questionamento, da consciência que aquilo não te ajuda, que aquilo não te favorece, que você precisa mudar. E é trazendo esse conteúdo, eu espero estar contribuindo para isso. Então, muito importante, tá? Esse tipo de conteúdo, essa palestra aqui, é um tipo de conteúdo que eu normalmente só compartilho com o meu grupo de mentoria. O pessoal que está aí, que eu já vi que está aí do Clube Mente de Trader, sabe bem. Então, é um conteúdo de muito valor que eu estou trazendo para você que hoje foca aqui, tá? Desliga todas as suas distrações aqui. Foco total agora. Pega papel, pega caneta e vamos anotar. E no final, se você tiver alguma dúvida, você anota, porque no final eu vou ver se tem alguma pergunta e se tiver alguma pergunta aqui no chat, eu vou responder, tá bom? Certo? Combinados assim, a gente está pronta para começar, não é verdade? Bom, então vamos lá, né? Sabendo que vocês estão focando aqui, não é? Trader gosta muito de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não só o trader, né? Mas o trader, a gente acaba se exercitando, se treinando para fazer várias coisas, ver várias telas. Mas nesse momento, quero sua atenção aqui, porque esse é um conteúdo muito importante. Então, vamos lá. Mente blindada, não é? O que significa uma mente blindada? Vamos entender o seguinte, que para a gente entender o que significa uma mente blindada, a gente tem que entender, como eu falei, a tomada de decisão. O processo de tomada de decisão, entender esse processo é fundamental para você entender como que você pode blindar a sua mente. E como que você pode blindar a sua mente no trading, né? Ser um trader de mente blindada. Então, eu vou começar compartilhando aqui uma tela, tá?
porque a gente vai ver um esqueminha aqui que eu montei para vocês e que eu acho que vai ser muito importante para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando aqui. Então, vamos lá. Entendendo o processo mental de tomada de decisão. Então, tem um acontecimento, acontece um fato, né? O mercado se movimenta, te estopa, alguém fecha você no trânsito, não é? Alguém marca um compromisso com você e não vai. Acaba a luz na sua casa, você tem insônia, não dorme bem, você acorda resfriado, doente, vem uma pandemia, um Covid-19, não é? Enfim, acontecem coisas, porque coisas acontecem, não é verdade? E a gente não controla o que acontece. Então, a partir daí, há um processo mental. E esse processo mental, ele é com um pensamento consciente e um pensamento inconsciente. A sua mente começa a trabalhar a partir do que acontece e uma parte, vocês podem notar que aqui é uma parte pequena, é consciente. Dizem que 90 a 95% da nossa mente é inconsciente. Só 5 a 10% está aí nesse pensamento consciente. E aí a gente tem o pensamento inconsciente. Esses dois começam a processar o que aconteceu. E aí o teu cérebro está lá imerso, tentando entender esse acontecimento, processar isso. A partir daí, ele gera uma emoção. O acontecimento é processado pela sua mente e gera emoções. A partir dessas emoções que têm ligação íntima com o pensamento inconsciente, a emoção está muito mais ligada ao inconsciente do que ao consciente. Porque se a gente, muitas vezes, tivesse consciência e tivesse domínio e conseguisse raciocinar, a gente não sentiria muitas emoções em momentos que a gente não gostaria de ter, principalmente no mercado. Não é assim que funciona? Então, desse processo de pensamento consciente e inconsciente, trabalhando o que acontece, identificando, classificando aquele acontecimento, a gente gera emoção. E a partir dessa emoção, desse conjunto de pensamentos e emoções, a gente toma uma ação. Esse é o processo de tomada de decisão. Acontece alguma coisa, eu processo isso de forma consciente e inconsciente, gera uma emoção e a partir do que eu penso e do que eu sinto, eu ajo. Esse é o processo de tomada de decisão. A partir daí, a gente precisa entender os tipos de mentes que participam desse processo de decisão. E aí eu trouxe para você o primeiro tipo de mente é a mente inerte. Como é que a mente inerte funciona? Ela demora muito para agir. Ela fica um tempo grande ali processando essa informação. Muitas vezes ela deixa a decisão para o outro. Se ela puder deixar a decisão para o outro, ela deixa. Ela foge da decisão, tipo como o diabo foge da cruz, mais ou menos. E ela muitas vezes não age. Aqui, para o trading, para o mercado financeiro, é aquele trader que o mercado está derretendo, mas ele não vende. Ele deveria tomar uma ação rápida, mas ele fica ali inerte. Ele não decide. Ele deixa até chegar no ponto que a conta derreteu ou que a corretora estopou, deixando a decisão para outro, certo? Bom, o outro tipo de mente aqui no processo de tomada de decisão é a mente reagente. Como é que é a mente reagente? Ela age rápido demais. Ela reage. Ela toma decisões precipitadas. O padrão mental reagente, ele normalmente ele se arrepende daquilo que ele fez. E a famosa frase, fiz sem pensar, agi sem pensar, falei sem pensar. No mercado, a gente pode identificar como mente reagente aquele trader que mal começou um movimento, mal começou, abriu um candle, ele já vendeu. Naquele mesmo mercado, né, que começou a derreter, lá no começo ele ainda nem sabe se vai derreter ou não, porque pode ser um pullback, pode ser apenas um movimento ali que está acertando, mas ele já vende sem antes confirmar se realmente aquilo é uma reversão do movimento que ele estava, por exemplo, comprado, não é? Essa é a mente reagente.
E aí depois vem a mente ponderada. A mente ponderada é a mente que analisa o que acontece. A mente ponderada, ela descarta tudo aquilo que não serve para aquela tomada de decisão. Todos os sentimentos e pensamentos que não servem naquele momento, ela descarta. Ela não usa, ela não interage. A mente ponderada, ela também decide com base em fatos, em dados. Ela, para fazer essa ponderação, ela olha o que está acontecendo. E no caso de um trader, é aquele trader que consegue aproveitar as oportunidades, que consegue ler o mercado, que efetivamente consegue ficar ali atento ao que está acontecendo com o mercado e com ele. E por isso ele acaba aproveitando melhor as oportunidades. Bom, entendendo que existem esses 3 tipos de mentes, não é? Na tomada de decisão, eu quero que você aqui que está comigo aqui nessa palestra, pense agora, você que está me assistindo, qual dos 3 tipos de mente você tem no seu processo de decisão? Você é o tipo de mente inerte, reagente, ponderada? Qual tipo de mente você acha que você é na hora que você toma suas decisões, principalmente, claro, no mercado financeiro, né? É bem verdade que esse processo aqui não é só do mercado financeiro, esse processo é um processo mental de tomada de decisão, e a gente vai ver isso já já, tá bom? Bom, o que significa então a mente blindada, não é? O que significa a mente blindada? Significa a mente ponderada. A mente ponderada é igual à mente blindada. Por que, Patrícia, que mente ponderada é mente blindada? Porque a mente blindada é a mente que evita que os acontecimentos determinem a tomada de decisão. Ou seja, o que acontece não é determinante, apenas aquilo que acontece não é determinante para eu tomar uma decisão. Eu vou pegar o que acontece, vou analisar os fatos, vou analisar dados anteriores, vou me analisar e a partir dessa reunião de fatos, de dados, momentânea ali, eu tomo uma decisão. Então, essa mente ponderada, essa mente blindada, ela identifica e gerencia emoções antes de tomar as decisões. Ela define a forma como quer reagir ao que acontece. E ela entende que o mais importante não é o que acontece, e sim o que faz com que acontece. Tá fazendo sentido, gente? Vocês percebem como a mente blindada, ela entende que o posicionamento dela, ou seja, como ela vai reagir, é muito mais importante do que o fato em si. Dito isso, eu vou parar aqui o compartilhamento para a gente poder falar mais a fundo e entender melhor tudo isso aqui que eu falei. Tá bom? Então vamos lá começar a entender tudo isso, né, gente? Vamos começar a entender. Por quê? Quando eu tenho uma mente ponderada, quando eu tenho uma mente blindada, eu entendo que existe um processo que acontece na minha mente que tem uma grande parte inconsciente que envolve emoções e que as emoções ganham, na maioria das vezes, na hora de eu tomar as minhas decisões. Quando eu entendo isso, eu começo a tomar as medidas necessárias para gerenciar esse processo. E é isso que a gente vai ver aqui nesta palestra. Como gerenciar esse processo da melhor maneira possível. Mas vamos lá, vamos então entender como é que isso acontece, tá? A gente já viu que esses 3 tipos de mente, eles trabalham a tomada de decisão de forma diferente. Existe entre o acontecimento e a ação efetiva, né? Comprar ou vender, né? Entrar ou sair de uma operação, segurar ou não aquele trade, né? Aumentar ou não a mão, seguir ou não seguir o plano, não é? Entre
O fato, o acontecimento e a minha tomada de decisão precisa ter uma análise, uma ponderação, um raciocínio. A mente ponderada é a mente blindada, ela tem mais chances de se blindar. Então, como é que a gente faz isso? Como, Patrícia? O que eu tenho que fazer, então, aí, para poder raciocinar? Que tipo de raciocínio eu posso fazer? Vou te dar um exemplo. Entrei numa operação, mercado começou a voltar, fato, acontecimento, mercado começou a voltar. Primeiro, eu tenho que ponderar, primeiro eu raciocino. Espera aí, esse é um movimento esperado nessa situação? Eu sabia que quando eu entrasse em movimento, às vezes o mercado faz um pullback. Segunda ponderação que você pode fazer aí. O que a minha técnica manda fazer numa situação dessa? Quando eu entro na operação de acordo com a minha técnica e o mercado volta na minha cara. O que eu posso fazer quando isso acontece? Né? O que a minha técnica manda eu fazer? Eu tenho uma reação pré-definida nesses casos e a gente vai falar bastante disso, viu? Já a gente vai falar bastante sobre essa questão da reação pré-definida. Eu tenho uma reação pré-definida, ou seja, eu sei o que fazer quando isso acontece, ponderações que você precisa fazer, que a mente blindada, ela tem que fazer. A mente blindada é a mente ponderada, ou seja, eu só consigo blindar minha mente quando eu retardo o processo da tomada de decisão, ou quando eu preciso tomar decisões muito rapidamente, e é o caso dos traders, sobretudo do day trade, né? No day trade, eu preciso tomar decisões muito rápidas. Quando eu preciso tomar decisões rápidas, eu tenho que ser efetivo. Eu olhei o sinal, deu o sinal do meu operacional, eu entro, né? Chegou no ponto ali, eu tenho que sair. São decisões muito rápidas. Para isso, eu tenho que ter um processo definido. É isso que a gente vai entender. O que é a mente blindada? É a mente que sabe exatamente o que fazer. Essa é a mente blindada. Ela se blinda porque ela cria estratégias para fazer isso. A questão aqui é o seguinte: se você tem uma mente inerte ou reagente, essa é para você, viu, Sânzio? Para você aí, né? Que disse que é uma mistura de inerte com reagente. Se você tem uma mente inerte ou reagente, ou uma mistura dos dois, você precisa mudar. Ponto. A questão é, a pergunta de coach aqui que eu vou fazer para vocês aí. Até que ponto você quer realmente fazer esse negócio de trading dar certo? Que você está disposto a mudar? Até que ponto você está disposto a mudar? Ou você quer apenas que alguém te dê uma fórmula milagrosa que você apenas aplique e tudo dê certo e tudo saia como o planejado e aconteça tudo sem a sua interferência? Gente, qual das coisas vocês acham que acontecem mais? Por que vocês acham que tantas fórmulas milagrosas vendem tanto? Quando a gente sabe que não dá certo. Quando a própria pessoa, às vezes, sabe que não dá certo, mas ela acredita. Por quê? Porque mudar dá trabalho. Porque mudar dá trabalho, requer dedicação, requer comprometimento, requer você fazer um esforço para mudar coisas que talvez você passou a vida inteira acreditando e construindo. E aqui você precisa mudar. Você precisa sair da inércia, você precisa sair da reação imediata e passar para a ponderação, para a reflexão. E muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Nem por onde começar, tá? Bom, então, essa é uma coisa importante, né? É importante você parar e pensar, peraí, até que ponto eu quero isso de verdade? Eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a me conhecer. Eu estou disposto a me reinventar. Eu estou disposto a desconstruir algumas coisas para construir outras novas e ter novos resultados, né? Lembra que resultado é consequência, né? Bom,
Então, a gente já percebeu agora, né? A gente já sabe qual é o processo de tomar decisões, a gente já sabe quais são os tipos de mentes, né? A mente inerte, a mente reagente, a mente ponderada. E a gente já sabe o que significa mente blindada, né? A mente blindada é aquela que não deixa o acontecimento ser o único determinante para a tomada de decisão. Ou seja, eu não tomo a minha decisão com base apenas na minha emoção ou apenas naquilo que eu estou achando que está acontecendo. Eu tomo a minha decisão com base no que eu observo, no que eu sei sobre mim, no caso do mercado, do que eu sei sobre o mercado, do que eu já estudei, e aí sim eu tomo a minha decisão. É a mente que pondera. Mas vamos lá, continuando, né? Agora que a gente já viu essas coisas, a gente pode, então, começar a entender, né, o que um trader precisa ter para ter uma mente blindada. Né? O que um trader precisa para ter uma mente blindada? Na verdade, não é só um trader, né, gente? Vamos lembrar que você é uma pessoa que tem pensamentos, sentimentos, hábitos, rotinas, comportamentos e você tem crenças, as famosas crenças que podem te limitar ou te fortalecer. E esta pessoa, esse conjunto de coisas que é você, é trader também. Para fazer tudo aquilo que você quer fazer, você precisa se tornar a pessoa que pensa, que sente, que age, que tem hábitos, rotinas, que toma decisões compatíveis com esse trader que você quer ser. Antes de ser um trader, você precisa ser a pessoa capaz de ser esse trader. E é esse processo mental que precisa ser mudado. E é esse processo mental que a maioria das pessoas não passa. E é por isso que a maioria dos traders não tem sucesso. Porque eles ficam tentando ter resultados sem mudar o comportamento, sem tomar as melhores decisões. Mas lembra, a gente já viu aqui aquele esqueminha, né? Que tomar as melhores decisões passa por você ter pensamentos e emoções gerenciadas. Então, você precisa mudar. Se você hoje não consegue tomar as melhores decisões no mercado, você tem que mudar o processo de decisão mental. É a sua mente que precisa mudar. Olha, que interessante. É por isso que muita gente fala que a questão é o psicológico. O que pega é o psicológico. E olha que interessante. O que pega é o psicológico. Mas muito poucos traders dão a importância ao psicológico. Fazem esse movimento para mudar a parte do comportamento e a parte emocional e o processo mental de decisão. Não é verdade? Bom, então vamos lá começar a entender o que um trader precisa para ter uma mente blindada. Primeira coisa, ele precisa definir o que ele quer fazer. Você, para ser um trader de mente blindada, você precisa definir o que você quer fazer. Espera aí, Patrícia, como assim? Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ser um trader de sucesso. Eu quero seguir o meu plano. Não é só o plano de trade, não é só um operacional, não é só isso que você tem que definir. Você precisa definir o que você quer fazer e, principalmente, como vai reagir nas situações adversas que o mercado vai te apresentar. Mas antes do mercado, que a vida vai te apresentar. Porque o processo mental de tomada de decisão é o mesmo, tá? Não é diferente. Então, além de você estudar, dominar uma técnica, ter um plano de trading, ter um operacional definido, e isso é claro que é preciso, né? Porque você precisa definir o que você vai fazer. Além disso, você precisa também definir o que você vai fazer nas situações adversas.
Eu entrei errado na operação, o que eu vou fazer? O mercado veio contra mim, o que eu vou fazer? Tomei stop na primeira operação, o que é que eu vou fazer? Você precisa ter isso definido. Definido. Por que você precisa ter isso definido? Porque se você não definir o que você tem para fazer, o que você quer fazer, se você não souber exatamente o que fazer, a sua mente vai ficar perdida. E lembra que a tomada de decisão tem um pensamento inconsciente que é maior, que é mais robusto, e ele participa muito mais porque ele está envolvido com as emoções. Esse inconsciente, se você não disser exatamente, não tomar as rédeas conscientes e disser exatamente o que tem que fazer, ele vai tomar as rédeas por você e vai voltar ao comportamento habitual, que é o porto seguro. Se você tem um padrão mental ansioso, ele vai te colocar na ansiedade de novo. Ele vai fazer você se comportar como você sempre se comporta. Se você tem uma mente inerte, né? Como já falaram aqui, e você sabe que, bom, eu tenho uma mente inerte, mas eu não quero ser inerte. Eu não quero postergar a minha decisão. Eu quero tomar a decisão. Mas se você não definir exatamente como você vai fazer isso, o que vai acontecer é que na hora de tomar a decisão, na hora que aquilo acontecer, sabe o que a sua mente vai fazer? A sua mente vai voltar e vai atuar de forma inerte. Por quê? Porque é a zona de conforto, é o porto seguro, é a forma que ela está mais acostumada a processar o que acontece dentro daquele processo mental. Agora, se você já define, aí é diferente. Então, presta atenção. Se você sabe o que fazer, a sua mente vai executar com maestria. É claro que existe a autossabotagem. Patrícia, existe a autossabotagem. Eu sei o que fazer, eu defini isso tudo direitinho. Aí a pergunta é, você definiu realmente? Porque o que acontece, o pessoal que está aqui, que é do clube, que é do meu grupo de mentoria, não me deixa mentir. Muitas vezes você acha que sabe, você acha que já definiu, mas na verdade você nunca escreveu sobre isso. O que acontece muito com o pessoal da mentoria é que quando eles começam a usar as ferramentas do clube, começam a fazer mesmo o planejamento, começam a aplicar mesmo as coisas, escrever e fazer, botar a mão na massa em relação ao seu comportamento, à sua mentalidade, o que acontece é que ele percebe que ele não sabia nada, que ele não tinha clareza de nada, ou ele achava que tinha clareza, mas era totalmente diferente do que ele imaginou que era. Então, quando eu digo saber o que fazer, é definir, é escrever, é ter um plano mesmo ali, é ter uma coisa definida, que você vai agir assim, assim e assim. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Vamos pensar uma coisa, pensa comigo. Imagina um guerreiro, tá? Que sabe exatamente qual é a armadura que ele vai usar de acordo com o tipo de cada batalha. Então, eu vou travar essa batalha aqui, eu vou com essa armadura. Para essa outra batalha que eu vou travar com esse adversário aqui, é essa outra armadura. Tá fazendo sentido, gente? Vocês percebem como é importantíssimo definir o que você quer fazer na hora que aquilo acontecer. Porque lembra, a gente está falando de mente blindada, é para poder lidar com os acontecimentos. E quando eu estou falando do acontecimento, eu não estou falando só do Lois, não, tá? Eu estou falando do game também, porque o game também vai mexer com as nossas emoções, também vai ter um processo mental consciente e inconsciente, e também vai gerar atitudes e ações. Muitas vezes, de achar que você naquele dia está com um dia de sorte e você enfia os pés pelas mãos e tem um gain expressivo e perde tudo logo depois, não é? Isso acontece com muita frequência, gente, com muita frequência. E por que isso acontece? Porque a gente não define o que vai fazer. O que eu vou fazer se eu tiver um loss expressivo? Como é que eu vou me comportar? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer se eu tiver um loss na minha primeira operação? O que eu faço? O que eu faço quando esse padrão acontecer?
É muito importante. É muito importante isso, tá? Bom, vamos lá. Continuando. Deixa eu molhar o bico aqui para a gente continuar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso definir exatamente o que eu vou fazer, né? Eu preciso definir o meu plano. Se você não tem um plano de trade, se você ainda não tem um operacional, você está um passo atrás disso, não tem problema nenhum. Você está definindo isso. E você precisa fazer o quê? Definir. Olha, eu estou aqui estudando, eu estou descobrindo um operacional, eu estou lapidando o meu operacional, ainda não tenho um plano de trade definido, ainda não tenho isso. Ok, você está nesta fase. Então, você precisa saber o que tem que ser feito nessa fase que você está. E aí, ter essa clareza é tão importante, por quê? Porque muitas vezes você está nesta fase ainda de definir um operacional, mas o seu pensamento está querendo ganhar dinheiro. Está querendo ficar rico. A sua mente está lá com aquele pensamento que não te ajuda. E aí a gente vai para a segunda coisa, que é importantíssimo para um trader ter a mente blindada. Identificar os pensamentos e sentimentos que te ajudam ou que não te ajudam a fazer o que você definiu que tem que fazer, que vai fazer, que precisa fazer. Esteja você em qual fase você estiver. Se você estiver no início da trajetória, ainda está estudando, ainda está definindo o operacional, o pensamento, como eu acabei de dar o exemplo, o pensamento de que você precisa fazer isso rápido para poder ir logo ganhar dinheiro, ele não vai te ajudar. Por quê? Porque você vai passar pela fase de aprendizado rápido demais, você não vai fazer o que precisa ser feito, não vai treinar o que precisa treinar e vai acabar se esborrachando lá na hora que você botar o dinheiro e começar a ir para a real, porque você não está pronto ainda para ir para lá. Então, identificar os pensamentos e sentimentos que você está tendo é fundamental para blindar a sua mente. Outro exemplo, pensar no loss de ontem não te ajuda a lidar com o loss de hoje. Não te ajuda. Ah, como assim, Patrícia? Pensar no loss não te ajuda? Não. Se você teve um loss ontem, você tem que aprender com o loss de ontem e aprendi a lição. A lição foi essa, beleza? Como é que eu vou me comportar se eu tomar um loss amanhã? Assim, assim, assim. E acabou. E foi. E esquece o loss de ontem. Pensar no loss de ontem não te ajuda a lidar com o loss de hoje. Sentir raiva do mercado, porque ele te tirou na primeira operação lá, ou então te tirou e depois fez o movimento que você esperava que ele fizesse, não te ajuda a ter paciência de esperar até a próxima operação, que é isso que você precisa fazer se o mercado for lá e te tirar. Então, voltando ao guerreiro, ao exemplo do guerreiro que eu dei ainda há pouco. Se ele não sabe o tipo de batalha que ele vai lutar, ele não pode escolher a armadura adequada para lutar aquela batalha. Trazer para a luz da consciência, da clareza. Coisas tão óbvias que você nunca para pensar nisso. Né? Nunca para pensar nisso. Então, você precisa agir como um guerreiro. Eu preciso entender qual é a batalha que eu estou travando para poder escolher a armadura correta, as armas corretas. Então, aqui vem uma coisa muito, muito, muito importante. Presta atenção aqui. Mente blindada identifica e gerencia pensamentos e sentimentos, certo? É a mente ponderada. Eu identifico o que está acontecendo, como eu estou reagindo, meus pensamentos, meus sentimentos, e eu vejo o que eu vou fazer com isso antes de fazer, tá? Eu tomo a decisão depois de ponderar. Então, presta atenção, se você não sabe identificar os pensamentos e os sentimentos que te fazem fazer as coisas, você tem que parar tudo e descobrir. Você tem que parar tudo e descobrir. Lá na mentoria, lá no clube, a gente tem várias ferramentas para fazer isso, né? Mas para quem não está no clube, presta atenção no que eu vou falar. Arruma um jeito de identificar. Não sei qual. Se você não está no clube, deveria estar. Mas se você não está,
você deve arrumar uma forma, começar a pesquisar uma forma de identificar pensamentos e sentimentos que fazem você tomar as suas decisões no mercado e fora dele. Porque, na maioria das vezes, o processo é o mesmo. O mesmo. Você só não identificou ele ainda, mas é o mesmo. Vamos acabar de uma vez com esse negócio de fiz sem pensar. Eu não sei por que eu fiz isso. Gente, eu não sei por que eu não segui meu plano. Eu não sei por que eu não respeitei meu limite de loss. Eu não sei por que eu entrei de novo na operação e perdi tudo que eu tinha. Eu estava com 90% da meta, mas eu não sei por que eu fui atrás dos 10%. Para com isso de não saber. Você precisa saber. Tá combinado isso, gente? Você entendeu isso? Para com esse negócio de que não sabe. Você tem que saber. Se você não sabe, para tudo que você está fazendo na tua vida e vai descobrir isso. Por quê? Porque isso é o que vai fazer você identificar qual é a batalha que você tem que vencer. Qual é a batalha interna que eu tenho que vencer? Qual é o processo que me faz ter a decisão errada? Que me faz abandonar meu plano, abandonar minha técnica, abandonar meu gerenciamento de risco. Lembra que a tomada de decisão ela não ocorre sem a presença da sua mente. Não acontece isso, gente. Não acontece isso. Tá? Bom, importante nesse processo de identificar os pensamentos e sentimentos que não te ajudam, né? Você precisa ficar presente, né? Por isso o exercício de presença lá no clube, quem é membro do clube, eu sei que tem membros aqui do clube, né, que estão aqui também, e sabem que o exercício de presença é fundamental para desenvolver essa habilidade de identificar esse negócio. Você precisa ficar presente para os pensamentos que você tem na hora que você entra na operação, na hora que você sai da operação. Quais são os sentimentos que eu tenho quando eu sou estopado? O que eu penso? O que eu sinto? Gente, se você não identificar, você não consegue se blindar da influência desses pensamentos e sentimentos. Se eu não sei qual é o pensamento que origina o meu comportamento, que participa ativamente da minha tomada de decisão, qual é o pensamento, o sentimento que vence? Porque lembra do esqueminha que eu mostrei aqui no início da palestra? Acontece uma coisa, minha mente consciente e inconsciente começa a processar, gera emoção. Existe um pensamento, um conjunto de pensamentos que vai dominar e vai gerar mais emoções. É esse conjunto que vai dominar o meu processo de tomada de decisão. Se eu não consigo identificar isso, como é que eu vou me blindar? Como é que eu vou me blindar? Eu não tenho como me blindar. Eu não sei de onde vem o tiro. Eu não sei que tiro eu vou tomar. Então, como é que eu vou me proteger? Impossível, tá bom? É sempre uma batalha com a gente. Gente, é sempre uma batalha contra a gente mesmo. Não é diferente, tá? Não é diferente. Certo? Bom, então, identificar pensamentos e sentimentos que te ajudam e que não te ajudam a fazer o que você definiu, né? Primeiro é definir exatamente o que você vai fazer. E depois é identificar os pensamentos ou sentimentos que te ajudam e os que não te ajudam, tá? E aí é uma coisa interessante, porque se eu não sei o que eu penso para tomar aquela decisão de não respeitar meu limite de loss, por exemplo, como é que eu vou neutralizar aquele pensamento? Como é que eu vou me blindar em relação àquele pensamento? Eu não vou me blindar, ele sempre vai vencer. Porque eu não sei, depois que o pensamento interage com a emoção normalmente toma conta. Então, é muito difícil você controlar depois que a emoção já está instaurada. É possível, mas é mais difícil. E se a gente considerar que no mercado as decisões
são tomadas de maneira muito rápida, eu tenho muito pouco tempo para tomar as decisões. Então, eu vou ter muito pouco tempo para fazer essa gestão da emoção. Agora, se eu já entendo qual é o pensamento que está por trás daquilo, qual é o sentimento que mais me atrapalha, eu consigo criar uma estratégia para resolver isso. E aí vai fazer parte daquele primeiro item, né? Que é definir o que eu vou fazer. Eu já defino uma estratégia e sei que quando aquela ansiedade aparecer, quando aquilo acontecer, eu já sei o que eu vou fazer. Definido, claro, cristalino, tá? Bom, outro item importante. Se por um lado eu tenho que entender quais são os pensamentos que me atrapalham, quais são os pensamentos que me fazem tomar decisões contrárias àquelas que eu gostaria, né? Eu também tenho que saber quais são os pensamentos que vão me ajudar, que vão me proteger. Porque esses pensamentos, eles vão me ajudar a blindar a minha mente. Efetivamente, eles são os pensamentos que vão me ajudar a blindar a mente. Por exemplo, pensar, lembrar que o operacional que você está ali aplicando, você já fez vários testes, backtestes, que você já trabalhou ele bastante na conta demo, que você sabe que ele funciona com você, que você sabe que você já fez ele funcionar, que você tem que seguir ele que funciona. Lembrar isso na hora que você estiver lá, prestes a desrespeitar aquele operacional e começar a fazer uma operação maluca lá, né? Na hora que você, de repente, está lá prestes a entrar numa operação que não tem nada a ver com nada, é o tipo de pensamento que te ajuda a tomar a decisão certa. O que acontece? Na hora que você está lá olhando o mercado e começa a interagir com ele de uma forma emocional e fica entrando em lugar que não tem que entrar, você se desligou totalmente desse pensamento. Olha, o meu operacional funciona, eu já testei, eu sei que ele funciona, então eu tenho que respeitar ele. E o meu operacional não tem nada a ver com entrar nesse ponto que eu estou aqui. Percebe como o pensamento, se eu tenho clareza que o pensamento me interfere diretamente, por isso que eu fiz aquele esqueminha para vocês, se eu entendo isso, eu consigo pegar aqueles que me ajudam, reforçar, anotar, colocar um post-it ali, né? Ou eliminar, mudar, ressignificar aqueles que me atrapalham, certo? E é isso que você tem que ter clareza, o que te ajuda e o que te atrapalha, tá? Bom, terceiro ponto que um trader precisa para ter uma mente blindada: estratégias bem definidas para lidar com você mesmo. É uma complementação. Vocês estão percebendo que o item 1, item 2, item 3, eles vão se complementando, né? Eu defino o que eu quero fazer, eu aprendo, percebo sentimentos e pensamentos que me ajudam e que não me ajudam a fazer o que eu preciso, que eu defini, e eu crio estratégias para lidar comigo mesmo, com esses pensamentos, essas emoções que eu identifiquei. Se eu fico ansioso quando eu entro numa operação, como é que eu posso controlar essa ansiedade? Se eu fico com raiva, o sangue sobe toda vez que o mercado me tira de uma operação, como é que eu posso fazer para neutralizar essa raiva? Porque essa raiva não me ajuda, né? Se eu me descontrolo toda vez que eu tomo um loss logo na primeira operação, o que eu posso fazer para evitar esse descontrole? Percebe? Eu tenho que definir, você tem que definir. Esse processo de reação ao que acontece não é espontâneo e aleatório, ele faz parte de um processo mental pré-definido. Isso tanto é verdade que, se você olhar para todo o comportamento que você não quer ter no mercado, ele se repete. Ele se repete. É sempre um padrão que se repete. Só que é o padrão que você não quer que se repita. Mas ele se repete. E ele só se repete porque ele está dentro de um padrão de tomada de decisão.
Bom, beleza. Então, seguindo aqui. Ter estratégias bem definidas para quando você lidar com você mesmo. Como é que eu vou fazer quando eu ficar eufórico porque acabei de ter um gain que eu nunca tive? Peguei 1.000 pontos, eu peguei 2.000 pontos do índice. Aquela caída toda, eu peguei tudo. Meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com esta emoção? Eu vou ficar achando que eu vou agora pegar 2.000 pontos todo dia? Eu vou nutrir esse pensamento? Como é que eu vou lidar com isso, né? Como é que eu vou lidar quando eu bater a meta? Trader não é batedor de meta, né? Eu não gosto disso, mas quem está no clube é que sabe, né? Mas quando eu fizer isso com 10 minutos de pregão, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer nesse dia? Se você não definir, você vai muito provavelmente ficar no mercado e devolver a porcaria do dinheiro que você ganhou em 10 minutos. Gente, isso acontece toda vez. Toda vez. Você precisa definir, tá? Bom, a quarta e última coisa, né? A gente já está terminando. Quarta e última coisa que um trader precisa para ter uma mente blindada. Saber e aceitar. Não basta só saber, você tem que saber e aceitar que coisas podem não sair do jeito que você gostaria. Ah, Patrícia, essa é muito óbvia, né? As coisas podem sair como eu não gostaria, como eu não quero que saiam. É verdade. Sim, é tão óbvio. É tão óbvio. Mas você não aceita. Não é? O mercado, mesmo você fazendo tudo certo, seguindo o seu operacional, seguindo o seu plano, seguindo o seu gerenciamento de risco, tendo a mente ponderada, você pode sair no loss naquele dia. É ou não é, gente? É ou não é? Você pode fazer tudo certo e o resultado não ser o que você gostaria. E você precisa aceitar isso. Por que eu preciso aceitar isso para ter uma mente blindada? Porque você precisa se preparar para isso. E tem uma frase que eu já repeti aqui no canal, eu falo lá no clube, e eu vou falar mais uma vez aqui. Anota, pega um post-it e anota esse troço. Toda vez que você entra numa operação, seja ela day trade, swing trade, qualquer coisa, tá? De ações, de mercado futuro, o que você quiser. No mercado financeiro, toda vez que você faz uma operação, lembra sempre disso. Pode dar gain, pode dar loss. E você pode sair no 0 a 0. Anota isso. Porque esta frase é para te lembrar que as coisas podem não sair do jeito que você espera e que você gostaria e que você fez lá estatisticamente a probabilidade de sair. Pode não sair. E se você se prepara para isso, quando eu entendo que não há certeza nenhuma de nada no mercado, eu me blindo para aqueles sentimentos autossabotadores que vão aparecer quando o mercado me der loss numa operação que tinha tudo para dar gain. Quando o mercado me tirar num pullback que eu não previ ou porque eu posicionei de uma forma que não deveria, ou simplesmente eu fiz tudo certo, como eu sempre faço, mas aquele pullback foi diferente e me tirou, e depois ele foi exatamente no meu alvo. Quando você já entende e aceita que as coisas acontecem dessa forma, você se blinda para aqueles sentimentos de frustração, de pressa, de ganância, de arrependimento, de raiva. E aí eu consigo me blindar porque eu já sei que existe essa possibilidade. Eu já sei que talvez eu vá ter que ponderar sobre isso. Então, se eu pegar os outros, combinar os outros itens anteriores, definir, estabelecer estratégias de como eu quero lidar com a minha frustração, com a minha raiva, com esses sentimentos, e se eu entendo que pode não dar certo,
Mas é que não dar certo nunca. Ah, Patrícia, mas não vai dar certo nunca? Não! Vai ter dia que vai dar super certo. E você vai pegar 1.000 pontos no índice, né? Ou, sei lá, 20 pontos no dólar, 50 pontos no dólar, sei lá quantos pontos está dando, né? O dólar agora está super frenético, está dando muitos pontos. Mas, enfim, você vai pegar muitos pontos no dólar. E vai ter o dia que você vai sair no 0 a 0. E vai ter o dia que você vai ter loja. E vai ter o dia que você vai pegar pouquinho ponto. Por isso, trader não pode ser batedor de meta, porque vai ter o dia que o mercado vai dar para você menos do que você gostaria. E tá tudo bem. Se você se prepara para isso, a sua mente automaticamente se blinda para ter esses descontroles que acontecem com facilidade quando o mercado se comporta da maneira que ele se comporta. E ponto. Tá fazendo sentido, gente? Vocês percebem como é simples, mas ninguém faz. Ninguém faz. E a maior causa de descontrole dos traders é não aceitar o resultado de uma operação. Ao invés de analisar e aprender com aquele resultado, lembra? Mente ponderada, que é a mente blindada. Eu não aceito aquele loss, eu não aceito que o mercado me tirou, eu não aceito sair só com 50% do que eu espero ganhar todo dia, eu não aceito. E porque eu não aceito, eu acabo tendo um resultado muito pior do que eu teria se eu simplesmente aceitasse. Agora, se eu aceito que existem sempre 3 resultados possíveis toda vez que eu entro numa operação, fica muito mais fácil eu gerenciar esses pensamentos e emoções, porque na hora que vier aquele pensamentozinho assim, ó, nossa, você vai sair só com 50% da meta? Não, você precisa fazer 100% da meta. E aí você tem como contra-argumentar e falar, não, opa, peraí, não sou batedor de meta, não preciso, eu sei que pode ser que um dia, mesmo fazendo tudo certo, não saia do jeito que eu imagino, então tá tudo bem, eu vou aceitar isso, eu vou primeiro ponderar para ver se realmente faz sentido eu continuar nesse mercado ou não, o que eu vou fazer. Vocês conseguem perceber como esse processo de tomada de decisão se torna muito mais intuitivo se você aplicar a racionalidade? Muito mais fácil se você racionalizar? Agora, para racionalizar, você tem que dar tempo. Você tem que dar tempo. Tempo. Esse tempo, gente, às vezes é 1 minuto, tá? Não é muito tempo, tá? Não é muito tempo. Mas você precisa se dar um tempo. E se você se conhece, e aí, né, o Kleber falou, se conhecer deveria ser prioridade. Se você se conhece, você começa a perceber quanto tempo você precisa para processar pensamentos e sentimentos e ponderar aquilo para tomar a melhor decisão. Você começa a perceber. Então, você começa a perceber se entre uma operação que deu um gain muito bacana e a próxima, quanto tempo que eu preciso, o que eu preciso fazer e quanto tempo eu preciso me dar para poder gerenciar aquela emoção e aquele pensamento e não enfiar os pés pelas mãos. E assim no loss, e assim no stop, e assim quando não vem a operação que você estava procurando, não é? Tudo isso você consegue perceber se você der tempo para sua mente e, obviamente, também elementos para sua mente começar a pensar de forma diferente. Tá certo? Bom, esse foi o conteúdo que eu tinha para mostrar para vocês. Esse foi o conteúdo dessa palestra Trader Mente Blindada, né? Então, agora, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, é a hora. Se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa sobre o conteúdo da palestra e também sobre outros conteúdos que não sejam da palestra, a gente pode ficar ainda uns minutinhos que eu separei aí para a gente poder interagir e eu responder as perguntas de vocês. Tá certo? Então, esse é o momento. Se você tiver alguma pergunta, coloca aí no chat para mim. Alguma dúvida que você tenha anotado, eu vou molhar o bico aqui e aí eu vou olhar o chat já, tá bom?
Vamos lá. Edson Silva, o estudo traz segurança para a mente inerte? Poderíamos dizer que o simulador e o replay de mercado trazem isso? Sim, não só para a mente inerte, né, Edson? Não é só a mente inerte que vai te trazer, que vai ter segurança com o estudo. Qualquer um dos tipos de mente no processo de decisão precisa do estudo. A mente ponderada precisa do estudo, tá? Por que a mente ponderada precisa do estudo? Porque para ela tomar a decisão melhor, ela precisa de dados e de fatos. Quanto mais você estudar, quanto mais você se focar, principalmente um estudo dirigido, um estudo dentro daquilo que você tem do seu operacional, né? Claro, quando você está nesse estágio, né? Porque você pode não estar nesse estágio ainda e estar experienciando várias coisas para poder definir o seu operacional. A partir do momento que as coisas começam a ficar claras para você e que você tem um operacional definido ou uma forma de abordar o mercado definida, você tem que estudar essa forma e praticar essa forma. E o simulador, o replay de mercado, é a forma de fazer isso. Quanto mais você estudar, mais a sua mente se sente confortável de ponderar, de tomar. Ela tem dados, ela tem fatos. Aqueles pensamentos que eu falei, né? Sentimentos e pensamentos, que vão passar pela sua cabeça, vão ser contra-argumentados. Você vai poder criar estratégias para blindar ela quando você tem mais conhecimento técnico do mercado. Conhecimento técnico te ajuda a ter uma mente mais segura para tomar a decisão, independentemente de ser inerte, dela ser reagente ou ela ser ponderada. Lembrando que se você tem uma mente inerte ou reagente, você tem que modelar ela, você tem que mudar essa mente, modelando ela para que ela se aproxime mais de uma mente ponderada. Porque é a mente ponderada que consegue se blindar, né? Porque a inerte nunca toma uma decisão ou acaba tomando a decisão tarde demais, e aí ela já interagiu com esses pensamentos todos, e a mente reagente reage rápido demais, né? Então, também não dá tempo de ponderar, tá? Vamos lá. Carolina Kirten, gostei demais, obrigada. Eu entro na operação e saio correndo e protejo. E no stop acabo levando inteiro. Estou tentando mudar. Aí o que acontece, Carolina? A sua tomada de decisão ela está rápida demais, né? É a mente reagente, né? Ou seja, rapidamente você entra e aí você tem que analisar várias coisas, tá, Carolina? Primeiro, se você está entrando na operação no ponto certo, se você está entrando na operação com convicção de que aquilo é o melhor ponto realmente para entrar, ou seja, você tem lá prerrogativas definidas e claras. Lembra que a mente precisa saber o que tem que fazer, tá? Tem que fazer em todos os sentidos, técnicos, comportamentais, né? E psicológicos. Então, se você está entrando convicta, ou seja, você já tem conhecimento suficiente para entrar de forma correta, é uma coisa. Se você está entrando, mas na verdade você ainda não tem experiência ou não tem conhecimento que te dá essa base para você ter certeza do que você está fazendo, aí é um processo absolutamente normal de você entrar e sair. Porque você tem insegurança. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que buscar mais conhecimento e mais prática para que isso te dê mais conforto e segurança e não sair correndo. Se você está no caso de que você já tem conhecimento, que você está respeitando ali, você já tem tempo de tela e conhecimento para não sair correndo, para ter certeza que aquilo funciona e ainda assim você está saindo, é porque a sua mente é reagente e você precisa obedecer o mesmo processo que eu falei aqui. Você precisa identificar os pensamentos e sentimentos que te fazem antecipar essa tomada de decisão para que você possa criar estratégias para lidar com eles e, dessa forma, ponderar, dar tempo para você ponderar e tomar a decisão de uma forma mais acertada, tá? Ronaldo, posso dizer que a mente blindada se fortalece pela técnica e mais técnica, repetição e mais repetição?
sim, ela se fortalece pela técnica, não só, né? Mas sim, pela técnica, sim, porque a técnica ela age de uma forma importante na questão da autoconfiança, de saber o que está fazendo, de definir bem as regras, né? Definir aquilo que você vai fazer. Agora, lembra que você precisa você precisa ter a técnica, repetir, entrar no sangue, mas também precisa se conhecer, para perceber aquilo que pode o pensamento, o sentimento, o comportamento que pode atrapalhar você pegar aquela técnica e colocar em prática. E aí, também aqui, repetição, repetição, repetição. Né? A gente no clube tem lá os treinamentos de reprogramação mental em que é repetição, 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 repetição. Com certeza, repetição é a mãe da excelência. Tá? Repetição é a mãe da excelência. Seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista comportamental. É isso que reforça tanto a técnica quanto o comportamento. Certo? Gente, eu acho que foi, né? Acho que encerramos. Essa foi a palestra, né? Mente Trader de Mente Blindada. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo ao vivo. Muito obrigada, né? Espero vocês aqui. Até a próxima, né? Vejo vocês na próxima palestra. Até lá!